Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. O que é egrégora de uma loja? Autor anônimo. Egrégora do grego egrégora significa assistir. Egrégora também vem do mesmo termo e designa a força gerada pela soma das energias física, emocional e mental de duas ou mais pessoas quando elas se encontram para qualquer finalidade. Os egrégores Eliphas Lévy, escritor ocultista francês, os chamam de príncipes das almas. Risardo da Camino, em seu dicionário maçônico, diz que é um corpo místico que é formado com suas próprias peculiaridades, após a abertura do livro sagrado, quando todos se juntam as mentes para o ato de criar. Supõe-se que o egrégora seja um centro da consciência dévica, ou seja, dévico às reações do espaço por qualquer um dos estados da consciência humana. É esotericamente conceitualizado como uma entidade primordial formada por um agrupamento de almas e um todo de substância mental ou psíquica. Os antigos consideravam o egrégora um ser vivo com sua própria força e gerada por seus criadores ou alimentadores, mas independente da de cada um deles. No nível racional, os egrégores são entendidos como formas psíquicas que têm a ver com estados de consciência humanos. É um ser psíquico de natureza coletiva, um campo comum de influência, um fluxo sutil, invisível e elástico, que ocupa espaços e transmite energias criadas por uma maneira de pensar, sentir ou agir dos seres humanos. É uma entidade real, sensível e atuante, embora imponderável, que permite ter os corações sintonizados. É uma alma de grupo, um arquétipo que direciona o destino da comunidade. Seu poder é inegável pela consolidação dos laços entre o indivíduo e o grupo, integrando primeiro a um registro do inconsciente coletivo. Se algumas pessoas reúnem e emitem vibrações fortes, idênticas para pensamentos da mesma natureza, elas formarão uma por energia positiva ou negativa, dependendo do gênero dos pensamentos emitidos. O egrégora criou com nossos pensamentos, sentimentos e emoções e de acordo com eles reagirá em nós. Quer dizer, todo impulso vital ou substancial que surge de indivíduos ou comunidades produz uma reação no espaço que provoca a forma psíquica de um egrégora, estabelecida em torno de pessoas, lares, templos, instituições, etc., e porque as condições e o caráter deles possam ser percebidos. A egrégora se alimenta das mesmas emoções que a criaram, e aqueles que a geraram são induzidos a produzir repetidamente as mesmas emoções. Existem efêmeros e permanentes. O primeiro é devido a impulsos psíquicos ou estados esporádicos de consciência sem força de ligação. Estes últimos são o resultado do acúmulo de matéria psíquica realizada constante e permanentemente pelo efeito de estados habituais de consciência, sejam de indivíduos ou grupos. Por exemplo, uma pessoa pessimista produzirá um tipo de energia que, por lei da afinidade, será fixada ao seu redor e será vinculada a pessoas e locais que tenham a mesma vibração. Vibração que pode ser um dos 7 princípios herméticos, que diz: nada está imóvel, tudo se move, tudo vibra. Se considerarmos que existem 3 planos de existência, o plano físico ou material, o plano mental ou metafísico e o plano espiritual, também existem 3 tipos de vibrações, a mais baixa do plano material e a mais alta correspondente ao plano espiritual. Obviamente, assim como no plano físico, nem tudo o que existe tem a mesma vibração. Nos outros planos também há diferença vibracional. Em todo o universo, não há nada parado, mas, na realidade, tudo está constantemente vibrando e se movendo. Qualquer pensamento, positivo ou negativo, é energia que nos deixa para o mundo exterior para moldar o que pensamos. No caminho, ele se junta a pensamentos semelhantes de outras pessoas e se fortalece. Uma vez forte o suficiente, volta para quem o criou. Uma perfeita compreensão desse princípio permite ao aluno hermético controlar suas próprias vibrações mentais, bem como as de outras pessoas.
3 axiomas herméticos. Para mudar sua característica ou estado mental, mude sua vibração. Para destruir um grau indesejável de vibração, coloque o princípio da polaridade em operação e foque no polo oposto ao que você deseja suprimir. O indesejável é eliminado mudando sua polaridade. A mente, assim como metais e elementos, pode ser transmutada de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. O egrégora formado pelo poder dos ritos, cerimônias litúrgicas e meditações realizadas regularmente pelas diferentes religiões, sociedades e escolas esotéricas de treinamento espiritual do mundo determina estados psíquicos com grande influência que afetam o ambiente particular de tais comunidades e também sobre outras consciências que geram um fenômeno psicológico experimentado como um despertar espiritual. Assim, uma elevação ou dignificação da consciência é apreciada. Esses egrégores são desejáveis, necessários e é lícito reivindicá-los como coesão esclarecida. Pelo contrário, existem outros negativos, que são gerados por atos de egoísmo, a incapacidade de aceitar o bem e rejeitar o mal. Essas egrégores são as mais numerosas e muitas vezes nos encontraremos cruzados no caminho da máxima elevação espiritual, onde se busca paz, serenidade e compreensão. Os diferentes tipos de egrégores qualificam a vida dos indivíduos e dos grupos que os produziram como resultado de seu trabalho comum e habitual estados de consciência. Há aqueles que vêm do passado ainda enxameando em ritos e cerimônias e continuam projetando energias. Outros, de caráter recente, geram um poder muito notório na vida atual, determinando os aspectos sociais, políticos e culturais das diferentes nações. Entidade mágica e etérea, fruto do sinergismo das pessoas reunidas na prática de um ritual, pois a energia psíquica é dotada de maneira objetiva no plano em que se manifesta. Essa forma se adapta às expressões da personalidade quando se experimentam estados de consciência como ódio, inveja, medo ou desespero ou, inversamente, benevolência, afeto, compaixão, decisão ou coragem. O acúmulo de energias psíquicas que exigem uma forma nos diferentes espaços qualificados tem a resposta adequada. A atividade em diferentes níveis de expressão psíquica produz e determina essas formas e, uma vez criadas, são introduzidas nelas, constituindo o que poderíamos chamar esotericamente de centro de consciência de grupo. O egrégora, sendo basicamente uma criação mental, seja no sentido positivo ou negativo, oferece a particularidade de ser dotado de uma consciência embrionária com capacidade de ação e reação, além de um alto espírito de sobrevivência. Tem a capacidade de absorver energia e também de expandi-la, opondo resistência às forças que tentam destruí-la. Os egrégores influenciam a história humana, estruturando ambientes psíquicos diretamente, que determinam o grau de civilização e cultura. Jesus formou o egrégora do cristianismo, Hitler do nazismo. O maçônico aparece nas lojas durante o trabalho, portanto, seria aconselhável que o local fosse dedicado exclusivamente ao escritório maçônico e que aquele realizado fosse realizado tanto no desenvolvimento do ritual quanto em intervenções pessoais em completa harmonia. A egrégora maçônica atribui às obras um caráter místico, diferenciando-as de outros tipos de reuniões. Portanto, ao entrar no templo, os membros devem deixar para fora todos os pensamentos e atitudes profanos. Os aprendizes, parceiros e professores, superando o papel de simples espectadores, devem estar dispostos a fazer contribuições de atitude e opinião construtiva que produzam um tipo de vibração envolvida que constituirá um egrégora particular ao qual nos conectaremos mental ou emocionalmente, alimentando-o, ao mesmo tempo que nos alimenta em um equilíbrio constante.
Se o nosso trabalho no workshop se limitar ao simples exercício de imitação do rito, se mostrarmos uma atitude desapegada e cerimonial sem sentido, se nossa intervenção for uma simples exposição de palavras vazias, um logotipo sem sentido, se nosso pensamento se preguiçosamente se envolver na rotina e despreza altas aspirações, então estaremos contribuindo para a formação de um egrégora que, somado a outros com a mesma atitude, aumentará a sua força e fará com que o trabalho fale. Quando um irmão faz sua honesta contribuição maçônica, ele pode gerar uma vibração poderosa que se espalhará livremente através do silêncio de uma alma opaca, estimulando seu reflexo. Imagine todos os irmãos trabalhando com disposição semelhante e será fácil prever um futuro lucrativo para esse templo. Existem lojas em que suas características peculiares persistem, apesar dos indivíduos que entram e saem. A oficina tem sua alma, seu egrégora, formado por todos os que participaram das tenidas, também por seu embelezamento e cuidado, que devem ser permanente. Assim, o templo pode ser simples, mas deve ser escrupulosamente limpo, decorado com bom gosto para estimular a emoção artística, porque arte e beleza são fundamentais para a evolução do egregador da loja. Murmurando, pequenos gestos fraternos devem ser evitados. Seria desejável para todos os irmãos que seu trabalho fosse governado pelos mais elevados pensamentos e com as palavras mais respeitosas e afetuosas. Deve ser consistente e regular com assistentes sinceros e entusiasmados com o trabalho da loja. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos artigos.